Palavrão, palavra, palavrinha, palavra. Olá! Aqui no Palavra vou contar histórias sobre a vida do meio-tempo. A vida adulta, sabe como é? Esses temas que transitam o universo da nossa cabeça e estão presentes no trabalho, enquanto você dirige, na saída com os amigos, no bate-papo com a família e tudo mais. Essa vida cheia de escolhas e desafios e nessa trama que vai sendo tecida dia a dia até formar toda a sua história. E você que já segue esse canal, sabe que lá no final a gente vai bater um papo e possivelmente descobrir solução ou pontos de vista diferentes que possam lhe ajudar a fazer suas próximas escolhas. Vamos começar? O conto de hoje é a continuação da história de uma antiga conhecida nossa, a Adelaide. Para quem ainda não escutou o início, aconselho voltar no primeiro episódio do quadro Palavra e escutar Fala Comigo. Depois você pula para o 5º episódio com o nome A Chave. E depois volta aqui. Estou te esperando, está bem? Pois bem, escolhi esse texto para começar o mês de janeiro de 2024. Porque penso ser um mês emblemático de transformação, planejamento e escolhas, bem como a vida deve ser. E vou contar um segredo, como escrevi esse texto. Quem já me acompanha por aqui sabe que a inspiração Adelaide surge de forma mais inusitada possível. E essa história foi de madrugada. O sono resolveu acabar. E como eu estava pensando em mulheres que me são muito valiosas, esse texto foi brotando em minha cabeça. Mas a maior parte veio do coração mesmo. Lá no final, eu conto quem são essas mulheres maravilhosas, está bem? Vamos lá? A Casa de Hospedagem, de Tânia Cristina Dias. Quando saiu do apartamento, carregando a sua última caixa de livros, o sol estava firme do lado de fora. Sorveu o ar lentamente. Um vento leve bagunçou-lhe os cabelos. O vestido abraçou seu corpo. Adelaide sentiu-se mais leve. Fechou momentaneamente os olhos. Sentiu-se flutuar. O sol aquecia todo seu corpo. Uma esperança morna a invadia. O futuro era todo seu. Algo dentro dela se ajeitava. Eram os hormônios? Riu da ideia absurda dos hormônios ajeitando-se em almofadas dentro dela. Caminhou em direção ao carro. Sentiu as pernas soltas, livres, como se deslocassem do corpo. E o corpo buscava manter-se em equilíbrio sobre a decisão das pernas. Não precisou mais olhar para trás. Era a continuação da rua que ela queria. Da saída daquela antiga vida e do casamento passaram-se alguns anos, nada fáceis, mas também não tão difíceis como imaginara. Com 1 mês e meio da mudança, descobriu que estava grávida. O ex-marido primeiro se fizera de rogado. É preciso ver essa história direito. Como assim? Não engravidou enquanto moramos juntos e bastou sair de casa para ficar grávida? Se essa é mais uma das suas provocações, isso não sairá barato. Pensão só no litigioso. Além do mais, não vou pagar por um filho que eu não quis. Desses impropérios pularam para outros. Onde escondeu meu terno tal? Onde deixou aquilo outro? Que ela poderia ter tido bom senso de avisar da sua saída. Como faria com as reuniões da empresa sem uma esposa para levar? O que diria para as pessoas? E foram tantas dúvidas e ameaças que ela não saberia dizer. Descobrir que estava grávida foi um marco, um divisor de águas. Então se concentrou em fazer boas escolhas. Nada menor do que isso. Era preciso escolher algo melhor do que apenas sobreviver. Tinha um pé de meia, que fizera ainda solteira, e as economias que fazia evitando os excessos do marido durante o casamento. Guardava tudo e aplicava, o que lhe deu fôlego para custear sua subsistência enquanto fazia algumas prestações de serviços para empresas. Seu conhecimento na área financeira lhe garantiu bons trabalhos e sua simpatia conquistou muitos amigos. Alugou uma casa pequena, simples, porém bem arejada e de muito bom gosto. Varanda, garagem, sala, cozinha grande até. 2 quartos, uma suíte e um banheiro social. Deixou a suíte para os gêmeos, João e Isadora. Assim, ficaria mais prático o banho e os cuidados à noite dos filhos. Ficou com um quarto que dava para o quintal, o que
lembrava um pouco a sua vida no interior, o abacateiro e a terra batida. Sabiá e bem-te-vi, aquele antigo pássaro mascarado que a lembrou de ser ela mesma. Com poucos anos, financiou essa casa e se manteve ali. O quintal foi o lugar melhor frequentado da casa. Para os filhos era um oásis. Brincar descalço, tomar sol, correr entre os pés de fruta. Café da manhã debaixo do pé de jabuticaba. No fundo do quintal tinha um pequeno barracão. O aluguel poderia até ser outra fonte de renda. Porém, sua intuição dizia que ali deveria ser um local de refúgio para ela mesma. Afinal, com 2 filhos pequenos, evitava sair. Fez uma pequena confecção. Comprou uma máquina de costura, linhas, tecidos, material de pintura, e enquanto descansava do seu trabalho e as crianças brincavam, fazia vestidos e roupas para ela e para os filhos. Fato é que seu bom gosto era apreciado por muitos. Não raro, amigas do trabalho tornaram-se clientes. O barracão também serviu de abrigo para algumas amigas que viveram maus momentos em suas próprias casas. Acolheu mulheres sem rumo, tristes, violentadas, desavisadas. Sem crítica alguma, apenas ouvidos dados, bolo, café, chá, sopa e suco gelado. Tornou-se uma colecionadora de histórias de outras mulheres, com maridos iguais. O desvelo, a desconsideração, a desumanização das esposas, a inspiração do nome das coleções, das suas roupas, sempre vinham dessas histórias, daquilo que faltava em cada uma. Era como um recado para essas mulheres, a possibilidade de escolher aquilo que desejavam. Autenticidade, amor próprio, harmonia, vida plena, sossego, satisfação. Sou única. Adelaide ouvia, só ouvia, mas não se queixava. Desde que saiu do casamento, nunca mais se queixou do ex-marido. Guardava sua energia para si mesma, para a criação de novos projetos. Quando alguém lhe perguntava a respeito, apenas dizia: tudo tem seu tempo. Um dia saí daquele apartamento e daquela vida e esqueci o caminho de volta. Não fez exame de DNA para provar ao marido que os filhos eram dele. Por sinal, ele não quis mais conversar a esse respeito. Apertou o botão desliga. Então Adelaide preferiu poupar a si mesma e aos filhos. Não entrou na justiça. Acreditava plenamente que o litigioso era a própria vida. Fez apenas uma comunicação formal para o ex-marido e sua família e deu o rumo que acreditava merecer viver. Fez um álbum para os filhos, foto do pai e da família dele, números de documentos necessários caso um dia eles quisessem. E forneceu respostas simples e adequadas para as crianças, quando alguma pergunta havia. Agora, do que mais se lembrava mesmo era da sua mãe. Do contraste absurdo, do tipo de mulher que a mãe era. Desse tipo raro que sabe escolher o protagonismo na vida. Da simplicidade e da abundância de sorrisos. A mãe sempre ria. Na verdade, gargalhava. Quando lembrava da mãe assim, soltava o que tivesse nas mãos, virava a cabeça para trás e soltava uma sonora gargalhada. O corpo todo tremia. Os filhos perguntavam: "O que foi, mãe? Por que está rindo?" E ela contava alguma história da avó para eles. Ah, eu estou lembrando do dia que a avó de vocês fez um canelone e confundiu creme de leite com leite condensado. E aí, mãe, teve que jogar tudo fora? Nada. Ela arrumou a mesa bem bonita e deixou lá para quem quisesse se servir. A casa da avó estava sempre cheia. Visita inesperada, os vizinhos. Em hora de almoço e café, então, dava fila. Ela me chamou para ficarmos observando a reação das pessoas. Foi muito divertido. E ninguém ficou bravo, não, mãe? Claro, teve gente brava, teve gente que riu e teve gente que nem percebeu. Ela só dizia: "Olha, filha, olha bem. Cada um escolhe levar a vida de uma maneira. Seja sábia. Escolha a sua melhor maneira. Aquela que vai manter essa chama." Dizia isso colocando a mão no peito. Essa chama e amor pela vida bem viva. E, se possível, que ajude a acender a chama de outras pessoas também. Enquanto Adelaide contava para os filhos as infinitas e hilariantes histórias da mãe, ela se lembrava que, enquanto foi criança, a vida era sempre um dia de Natal.
Chegou a acreditar que essa era a única forma de ser mulher. Com o tempo, com a saída do interior, morar na capital, desejar ser um destaque na vida de outras pessoas, conhecer uma nova forma sobre o que era ser mulher, entendeu que aprendeu rápido. E em pouco tempo também aprendeu os vícios e se tornou uma mulher nervosa, ressentida e facilmente ofendida. Confundia a opinião alheia e críticas das pessoas com quem era ela. Virou refém, sem perceber. Descobriu um outro grupo de mulheres e, por fim, fazia parte desse grupo. Estava presa em uma teia. Por mais que tentasse se lembrar onde desaprender a sorrir como a mãe, não conseguia. E num dia de chuva, parada na área de serviço do seu luxuoso apartamento, aquela ave de máscaras nos olhos, bem te vi, a lembrou de quem era, de onde veio, e voltar no tempo. Naquele dia de chuva, a fez olhar para a frente. O que gostaria de fazer? O que poderia fazer sentido novamente em sua vida? Não era possível ter desaprendido tanto. E seguiu a sua intuição. Resolveu terminar o casamento, sair do apartamento luxuoso e sufocante do Belvedere para uma pequena casa no bairro Floresta. Comprou uma máquina de costurar para fazer suas próprias roupas. Distraía bons finais de semana assim. E um dia, enquanto trocava a agulha do cabeçote da máquina de costurar, por uma pequena distração, furou o dedo. E se lembrou com exatidão de uma cena similar a essa ainda criança. Enquanto brincava na máquina das tias costureiras, baixou a barra da agulha e seu dedo ficou preso, sem ser possível puxá-lo do calçador. Soltou um urro, a mãe veio em seu socorro. Puxou com cuidado a agulha que atravessara sua unha. Beijou seu dedo e em seguida as tias entraram na sala de costuras. E as 3 mulheres fizeram um círculo em volta dela. A mãe lhe beijava os dedos. A tia mais velha passava a mão sobre seus cabelos. E a mais nova cantou uma canção desse tipo que consola o coração de qualquer criança. Adelaide se lembrou de como era ser mulher naquela época. Tão solícitas, tão ternas e autênticas. E um pequeno sonho começou a se desenrolar dentro dela, feito novelo que se estende e revela toda a linha. Olhou para o espaço em volta. Cabiam mais máquinas e mais mulheres. E se fosse possível? E se outras mulheres também desejassem ser livres, ser elas mesmas? Não demorou muito para ter uma pequena quantidade de máquinas retas, overlock, zigue-zague, refiladora, pespontadeiras e mesa de corte e de embalagem. A garagem, que nunca viu carro, porque só usava Uber e 99, virou um pequeno showroom. Encontrar outras mulheres para o trabalho não foi difícil. No bairro mesmo, conheceu a Solange, que tinha uma filha bem nova e não podia sair para trabalhar. Entrar na sala de costuras, deixar a filha brincar no quintal com os filhos da Adelaide e ainda conversar com aquela mulher doce e titânica era um tipo de milagre, que se descortinava todos os dias, em forma de saias e vestidos vaporosos, alegres e leves. Parecia um sonho. E aquela pequena casa foi virando um lugar de acolhimento. A confecção recebeu um nome peculiar e se transformou em ateliê escola. Treinou novas costureiras. Todas tinham seu tempo para se adaptar a essa nova vida. Uma vida regrada à escuta, cantigas, café no quintal e silêncios. 2 mesas, uma colocada debaixo do pé de abacate e a outra no pé de jabuticaba, uma para adultos e outra para crianças. Nesse espaço transformador, ouvia-se durante o dia o barulho das máquinas juntando tecidos, costurando sonhos, conectando as famílias e dando aos clientes um novo significado para a própria vida. Aquelas roupas tão bem feitas, tanto carinho em cada modelo e a leveza dos vestidos com estampas florais, as rodas de conversas, as crianças, filhas das costureiras mais novas, que aprenderam a ver as mães vivas, festivas e gratas pela vida. Já não mais se lembravam do olhar parado, destinado para o nada, que carregavam
quando chegaram pela primeira vez naquela pequena casa. Aos poucos, Adelaide entendeu que só mudar a vida dela era pouco. Também mudou o entorno, a começar pelos seus filhos, que eram livres de qualquer tipo de mágoa ou expectativas desonestas a respeito do pai. Enquanto Adelaide tentou se adaptar às aparências, esteve uma história terrível, que não era a que escolhera para ela. Mas quando teve a coragem de lembrar das pequenas alegrias, dos afetos, do que fazia se sentir viva, uma coleção de dias grandes e poderosos começou a habitar dentro dela, que alterou não só a sua vida, mas de outras mulheres. Um dia, depois de muito trabalho, quando a última costureira foi embora para casa, Adelaide se debruçou sobre a mesa de costuras. Brincava de desenhar um pequeno círculo com o próprio dedo sobre um tecido. O sono pequeno a embriagava. Começou a ouvir sons que vinham do quintal e ela viu a mãe e as duas tias costureiras entrar pelo barracão. A tia mais nova ria de algo. A mais velha carregava tecidos tão lindos que nunca tinha visto antes. "Toma o seu futuro, menino", ela disse. A mãe emendou: "Te encontrei", e olhou para ela com aquele olhar de quem brinca. "Dessa vez você se escondeu muito bem, hein? Mas eu te encontrei." E Adelaide, sem nem mesmo saber se era sonho ou realidade, olhava para aquelas mulheres, querendo absorver cada milésimo de tempo daquele encontro. Seu pensamento corria ligeiro entre o presente e todo tipo de lente que usou para traduzir a mãe e as tias ao longo dos tempos. Durante anos foram fonte de admiração, porto seguro. Depois só críticas, como se fossem mulheres retrógradas e submissas. Exatamente quando aprendeu sobre outras formas de ser mulher, para mais tarde ser de novo admiração e saudade. Estavam ali diante dela, sorrindo, cheias de vida. Adelaide encontrou fôlego para dizer: "Voltei para casa, mãe." E as mulheres caminharam em direção a ela. Ela bem sabia que terminaria em um abraço, feito o dia do dedo furado. Cantaram a mesma cantiga. Adelaide acordou. A sala estava vazia, infelizmente. Ficou de pé, passou as mãos sobre a mesa, dobrou os últimos tecidos, fechou as janelas, apagou a luz. Tropeçou em algo no chão. Abaixou e encontrou um rolo de tecido. Não acreditou no que via. Apesar da pouca claridade vinda de fora, era possível ver. Era o mesmo tecido que a tia carregava. Suas mãos tremiam. Não entendia nada. Lágrimas quentes rolavam pelo rosto. Era uma nova remessa que chegara? E o que explicaria o sonho se não vir os tecidos novos? Estava diante do inominável, que não é preciso traduzir, somente confiar. Mas nesse momento, Adelaide já aprendera a lição de que a vida é muito maior do que podemos ver. Então, fez uma oração. Agradeceu a Deus pelo tempo com aquelas mulheres. E foi assim que escolheu o nome para seu ateliê. Seria um estranho nome para uma coleção de roupas. E daí? Onde está o verdadeiro sentido da vida, se não é em tudo aquilo que a gente acredita? Ateliê Amoras. Escola e confecção de roupas para mulheres. O amor no feminino e no plural, para quem acredita que viver é costurar os próprios sonhos. Assim se consolida a história da Adelaide. E não preciso dizer que ela aprendeu que vivemos dos próprios sonhos, do zelo que temos a eles, do trabalho que fazemos com gosto e da importância que primeiro damos a nós mesmas. O resto é só consequência da colheita de diferentes frutos plantados, de quem vive uma vida inteira ou aos pedaços, lustrando sonhos alheios e sem coragem de exercer a autenticidade. Adelaide é hoje feito pássaro, bem te vi, que alça altos voos e canta nos ouvidos de outras mulheres em dias de chuva. E aí, gostou da história?
O que a sua intuição ou a sua origem tem lhe apontado como caminho? Que tal contar aqui pra gente como foi essa experiência, a de acreditar e defender os próprios sonhos, ainda que para mais ninguém isso faça sentido? Eu amo a Adelaide e outras tantas mulheres sábias e em formação de sabedoria, que mudaram a própria vida e a vida de outras. Essa história é uma homenagem a essas mulheres. Zulica, Edith, Hilda, Adelaide, Dejanira e Leda. E algumas mulheres mais jovens, Hildaleia, Isaura, Mani, Fabiana, Alice e Débora, que se permitiram traçar novos caminhos para si mesmas e seus filhos. E ao amor infinito, nos exemplos de mãe e tias costureiras. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais.